final das minhas férias. Presumo que muitos portugueses ainda possam, durante o mês de agosto e uma parte de setembro, como é tradição, fazer as suas, mas, sobretudo, convosco, renovar esta tradição que é, num ambiente de festa, de descontração, próprio do verão, falar um bocadinho das coisas sérias que nos preocupam e, com isso, transmitir ao país a ideia do que estamos a fazer, do que está em causa nas nossas vidas, do que é que se vai passar daqui para a frente, de por onde é que viemos e para onde é que vamos. Há um ano atrás, nós estávamos a sair da primeira avaliação regular com a Troika. O PSD tinha ganho as eleições no princípio de junho, o Governo havia sido empossado dia 21 de junho, os secretários de Estado só tomaram posse uma semana depois. E menos de um mês depois do Governo ter sido empossado, já estávamos a prestar contas daquilo que tinha sido o acordo estabelecido entre Portugal, pela mão do Governo anterior, e os seus parceiros europeus e o Fundo Monetário Internacional. Quando, há um ano atrás, nos encontramos no calçadão da Quarteira, nesta festa do Pontal, nós estávamos a sair da primeira avaliação regular bem sucedida que Portugal tinha realizado. Estamos agora à beira de iniciar a 5ª avaliação das 9 a que vamos estar sujeitos. Significa, portanto, que estamos a um passo de dobrar metade das avaliações que tínhamos de fazer. Temos hoje razões para estar confiantes. Há um ano atrás, quando iniciámos este processo, sabíamos que ia ser difícil. Mas uma coisa é saber que vai ser difícil, outra coisa é viver a experiência. Nós hoje sabemos o quão difícil foi para todos os portugueses este ano volvido e as 4 avaliações positivas, extremamente positivas, que foram realizadas. Não é por acaso que as avaliações correram bem. Correram bem porque, sem tempo para nos sentarmos, nós cuidámos de executar o acordo que Portugal tinha feito como se tivéssemos sido nós próprios a fazê-lo. Tomámo-lo nas nossas mãos, sem adiamentos, sem disfarçar a realidade, dizendo a verdade aos portugueses. Nós deitámos as mãos à obra e começámos a cumprir aquilo que Portugal tinha de cumprir. Não correu tudo como esperávamos. Quem olhasse para a primeira versão do memorando de entendimento, via lá elementos que não se vieram a concretizar. Nós supunhamos que a recessão de 2011 fosse mais forte do que foi. Esperávamos que a recessão em 2012 não fosse tão grave quanto está a ser. Mas é importante perceber, porque os nossos parceiros europeus e o Fundo Monetário Internacional não se distraem nessa matéria, que uma coisa é não correr tudo de acordo com o que esperávamos. Sendo que aqui a nota mais negativa está, sem dúvida, do lado do desemprego, que não esperávamos que fosse tão elevado. Mas outra conta é chegarmos ao cabo deste ano e ficarmos com dúvidas sobre o sucesso
das medidas que tomamos. Eu sei que foi difícil e, por isso, há muitos militantes do PSD, como haverá muitos portugueses, que se sentem mais desanimados por verem que a situação é uma situação ainda de contração da nossa atividade económica. Mas deixem-me dizer-vos, vale a pena olhar com algum detalhe para o que fizemos e para os resultados que obtivemos. Porque esses resultados são a prova de que não só fizemos o que era preciso fazer, como estamos mais próximos de vencer a crise em que o país mergulhou e de poder voltar uma página sobre uma das situações mais dramáticas para a pátria desde que temos memória dela, e haveremos de vencer esta crise, já o disse mais do que uma vez, custe o que custar, mas estamos mais próximos de o fazer hoje do que há um ano atrás. Nós, no que é importante, não falhamos. Era importante controlar o déficit. Foi o que fizemos, apesar de as contas não serem à partida aquilo que tinham dito que era. Era importante que não devêssemos mais ao exterior ao cabo de um ano. Um país que precisa de pedir emprestado não pode, volvido um ano, dever ainda mais do que devia antes, a não ser pelo que pediu emprestado, evidentemente, e pelos juros daquilo que pediu emprestado. E isso tem acontecido. O país trimestralmente vem conhecendo as contas, nós não estamos a aumentar a nossa dívida sobre o exterior em resultado de importarmos mais do que aquilo que temos condições para pagar. Pelo contrário, estamos a adaptar-nos àquilo que somos. E isso nem sempre é uma boa notícia. Houve muita gente durante muitos anos que vendeu a ilusão de que nós podíamos viver muito para além das nossas possibilidades, que poderíamos contrair uma dívida sem fazer conta ao que gostaria pagar. Ora, nós hoje sabemos qual foi o resultado dessa situação. O resultado é este. Em Portugal, os juros que pagamos por aquilo que pedimos emprestado e pela dívida que contraímos consome mais recursos do que a educação ou a saúde no nosso país. Por isso, aqueles que gostam de passar pelo que não são, de fazer vida para além da riqueza que geram, criando a ilusão de que tudo está bem. Os mais jovens daqui a uns anos hão de pagar a fatura. Alguém há de pagar a fatura, mas não somos nós. Essa maneira de fazer política, essa perspectiva de enganar os portugueses e de criar nos nossos credores a ideia de que tencionamos gastar tudo aquilo que nos dão, mas não reembolsá-los daquilo que pedimos, essa perspectiva é hoje uma perspectiva que está enterrada, é uma cultura que nós varremos das políticas públicas e que os portugueses sabem que podem estar confiantes, os resultados estão à vista, não estamos a endividar-nos mais para além do que podemos pagar, é a taxa de cobertura das nossas exportações que tem vindo a aumentar muito para além daquilo que era previsível, quer dizer, o país está hoje a viver mais de forma consentânea com as suas possibilidades. Mas nós não estamos satisfeitos com isso. Nós não estamos satisfeitos com isso porque, por princípio, não devemos gastar mais do que aquilo que temos, a não ser para efeitos reprodutivos.
Mas nós queremos ter mais do que temos hoje. Nós queremos construir uma sociedade mais próspera, mais desenvolvida. Nós queremos que o produto interno português cresça e não que encolha, como tem acontecido o ano passado e este ano. E por isso eu quero reafirmar aos portugueses: se o ano que estamos a viver ainda é um ano de contração da atividade, em que empresas estão a fechar as portas e em que o desemprego não conseguiu ser contido, o ano de 2013, que nós vamos começar a preparar com o orçamento que apresentaremos no Parlamento muito proximamente, esse ano será um ano de inversão na situação da atividade económica em Portugal. Estou muito confiante apesar das adversidades externas que já aqui foram referidas, que nós temos todas as condições para que 2013 seja um ano já de estabilização da nossa economia e de preparação da recuperação económica para Portugal. Mas que fique claro, nós sabíamos que íamos entrar numa corrida de fundo. Nós apresentámos um orçamento de Estado e estamos a cumpri-lo. Vamos apresentar um segundo orçamento de vários que este Governo dará a conhecer ao país. Se estamos a dobrar a metade das avaliações com a Troika, só estamos a um quarto do nosso mandato. Que fique claro para todos os portugueses que o programa que defendemos é um programa de 4 anos, que temos a ambição de poder vir a renovar, porque Portugal precisa de mudar continuamente para não voltar à cultura da facilidade e do endividamento. Reparem bem que há pessoas que ainda pensam, umas com alguma ingenuidade, outras nem por isso, que, cumpridas estas formalidades, feito este aperto, que nós podemos voltar ao que era de antes. E o que era de antes? O que era de antes era dar subsídios indiscriminadamente, mesmo a quem os não merecia receber, era colocar a sociedade civil dependente do favor do Estado, colocar os cidadãos dependentes das simpatias partidárias, ter o acesso ao financiamento associado à clientela política ou à vontade do Governo fazer bonitos com o dinheiro que não era seu, mas que era das pessoas. Criar a ilusão de que podemos viver numa sociedade consumista em que não se prestam contas, em que não é importante saber, no fim do nosso dia de trabalho, em que é que ajudamos a nossa empresa a produzir melhor e a ganhar mais cotas de mercado, em produzir um resultado na educação e na saúde que possa ser de maior qualidade, com menos desperdício. Há ainda quem pense que depois deste interim o regabof pode voltar e que podemos, como era de antes, saciar as elites com dinheiro e o povo com promessas, mesmo aquelas que depois sabem a fel na nossa boca. Muitos julgam que é por aqui que passa o futuro. Enganam-se. São os mesmos, grosso modo, que achavam que as eleições em França iam mudar tudo na Europa e que os outros países não iam precisar de fazer sacrifícios. Mas essas ilusões, pelos vistos, passam depressa. Mas que não passem só à superfície do discurso. Que as pessoas se convençam que não é fácil
entregar boas contas ao país. Não é fácil confiar num Conselho de Finanças Públicas que não controlamos para dizer como é que estão as coisas. Não é fácil convidar uma personalidade independente para produzir os concursos públicos que hão de apurar, selecionar, escolher, portanto, os futuros dirigentes da administração central. E, no entanto, foi isso que fizemos. O professor João Bilhin é suficientemente independente para não levantar, creio eu, nenhuma suspeita de clientelismo no PSD ou no CDS-PP. E quero aqui garantir-vos que foi ele mesmo que escolheu toda a equipa que o acompanha. Toda. Não houve nomeias-tu um, nomeias-tu outro. O trabalho que se vai fazer, portanto, e que estará completo até ao final do próximo ano, é o de nomear todos, mas todos os dirigentes de primeiro grau da administração pública em razão do mérito e não em razão das preferências partidárias. Não é fácil decidir isso. Não é fácil dizer que precisamos de novas regras, não apenas para a administração pública, mas também para as empresas públicas, separando aquelas que estão em concorrência das que não estão em concorrência. Nas que não estão em concorrência, dizer que se aplica a regra da administração central e que, por essa razão, ninguém ganha mais do que o vencimento do Primeiro-Ministro. Porque é assim que se está a fazer, sem exceção. Por mais que venham dizer que não é, é o que é. Conseguimos alterar as regras também da concorrência. Conseguimos refazer as regras da insolvência das empresas e criar novas regras para a recuperação de empresas. Dir-me-ão: bem, então, se todo este programa tem vindo a ser cumprido, se as medidas de natureza estrutural têm vindo a ser adotadas, por que demoramos tanto tempo a colher resultados? Mas deixem-me dizer-lhes, nós estamos a colher os resultados. E essa é a razão porque o próximo ano não vai ser um ano de recessão. Mas dizia-vos que era importante alterar mentalidades. Se as regras que temos para a administração pública e para o Estado vão ser diferentes de agora em diante, é muito importante que os portugueses saibam que não será um futuro governo qualquer que deve vir mudar essas regras para voltar ao que era de antes. De quem é que isso depende? Depende estritamente dos portugueses. Deixem-me dizer-lhes que nunca pensei na vida política que a culpa era toda dos governos e que os cidadãos, coitados, estavam sempre sujeitos à ditadura dos governos. O princípio democrático é o de que devem ser os portugueses e os cidadãos a decidir quem governa. E quem governa não pode lavar as mãos daquilo que tem de fazer. Mas eu sou coerente quando digo que não quero que o Estado tome conta de tudo e que o Governo tome conta de tudo e que os partidos tomem conta de tudo. Porque há muito mais na nossa vida para além da política e dos partidos e do Estado. A vida pública não está confinada aos homens públicos. A vida pública tem de inspirar todos os cidadãos. E eles serão os guardiães destas transformações que estamos a fazer. É muito importante não voltar para trás nesses aspectos. Há uma regra
que ainda não cuidamos, como prometido, de verter na nossa legislação. Chama-se regra de ouro. E é uma regra de ouro por alguma razão. Não é por ter pouco valor, é por ter muito valor. Esta regra diz o seguinte: nós, quer defendamos políticas públicas que gastem mais dinheiro de impostos, quer defendamos um governo mais parcimonioso que gaste menos, gaste o governo o que gastar, invista o que investir em educação, em saúde, noutras políticas, nós não temos o direito de comprometer o futuro das novas gerações. E, portanto, não podemos gastar além daquilo que contamos realmente arrecadar em impostos e em atividade económica. Esta regra é uma regra que está bem, presume-se, para todos os partidos que possam governar com responsabilidade. É muito simples. Os partidos que tiverem no seu programa a ideia de que se deve dar mais subsídios, gastar mais em políticas públicas, em vez de serem os cidadãos a pagar, ser o Estado a pagar por eles, só têm de dizer quanto é que aumentam os impostos para que isso possa acontecer. Porque se isso não acontecer com os impostos de hoje, vai acontecer com os impostos da amanhã. É inevitável. Se gastarmos mais do que temos, alguém vai pagar. Quem quiser gastar menos tem de dizer exatamente como é que alivia o esforço fiscal e aonde é que permite o investimento. É uma regra que dá para social-democratas, socialistas, populares, enfim, para todas as famílias políticas habituadas à democracia e a prestarem com responsabilidade contas daquilo que fazem. Esta regra é tão importante que devia ser instituída de uma forma que um partido só a não pudesse alterar. Assim como algumas das regras importantes que nós temos na nossa democracia. Um partido não pode alterar a seu bel prazer a lei eleitoral. Não pode fazer o governo como entende. Não pode, de um dia para o outro, alterar a Constituição e mudar as regras da democracia. Por essa razão, a nossa Constituição só pode ser alterada por uma maioria qualificada de 2/3. Às vezes, bem gostaríamos que a Constituição fosse outra. Eu defendi-o há 2 anos atrás e não perdi a esperança de que Portugal pudesse vir a ter uma Constituição que servisse melhor todos os portugueses e todos aqueles que os portugueses possam escolher para governar. Mas submeto-me à regra e à lei da Constituição. Não a posso alterar a meu bel prazer. Essas são as regras de uma democracia madura. Quer dizer, nós só conseguimos instituir regras que perdurem quando as pessoas as tomam para si próprias como importantes e se uma maioria muito alargada no Parlamento a puder alterar. A regra de ouro é exatamente isto. Se nós queremos para o futuro que todo o nosso esforço não seja inglório, que todos os sacrifícios que nós fizemos não sejam deitados como o menino na água do banho, depois do que passamos, então é importante apelar à responsabilidade, ao sentido de responsabilidade de todos, e quando digo de todos, estou a falar de todos os partidos, para que esta regra possa ser adotada em Portugal e que de hoje em diante ninguém possa mais dizer que é necessário cortar subsídios de Natal ou de férias, ou aumentar os impostos,
ou fazer outros sacrifícios ainda maiores, apenas porque no passado não cumprimos esta regra de ouro, que era a de não gastar mais do que aquilo que sabíamos que devíamos gastar para poder pagar. Deixem-me agora dizer-vos que temos um ano pela frente ainda duro. Estamos nesta altura a preparar a proposta de Orçamento de Estado que vamos levar ao Parlamento. Não deixaremos de conversar com os parceiros sociais, com os outros partidos e, muito especialmente, com o maior partido da oposição sobre este importante instrumento para o próximo ano. Todos sabem que nós temos não apenas de cumprir as metas que já estavam fixadas, como temos ainda de encontrar uma solução na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional para poder substituir o corte do 13º e do 14º mês por uma outra medida que tenha um efeito orçamental equivalente e que seja partilhada pela generalidade dos portugueses. Não vai ser fácil, mas vamos fazê-lo. Nós sabemos que temos de o fazer. E na altura própria não deixarei de ser eu mesmo a apresentar perante o país essa solução. Mas temos muito mais coisas importantes para fazer. Nós temos de fazer um combate sem tréguas à evasão fiscal. Já o iniciamos com a fatura eletrónica, mas temos de ir muito mais longe do que isso. É importante que aqueles que cumprem as suas obrigações não olhem à volta e percebam que o seu sacrifício vai esconder aqueles que fogem às suas obrigações. O patriotismo que se exige num momento de recuperação nacional, como é aquele que estamos a tratar, importa a todos os portugueses e não apenas a alguns. E, portanto, é indispensável criar as condições para que todos tenham o incentivo correto para cumprir com as suas obrigações. Mas não deixaremos de atuar perante aqueles que deliberadamente falham as suas obrigações, impondo custos e sacrifícios desnecessários a muitos outros que fazem, como se costuma dizer, das tripas coração para cumprir com as suas obrigações, para salvar a sua empresa, para preservar aqueles postos de trabalho, para pagar o que devem à Segurança Social e ao Estado. Queremos também avançar o processo de privatizações, seja na comunicação social, seja no CTT, seja na TAP, seja na ANA, seja na CP Cargo, em várias das empresas onde tínhamos previsão de privatizar. Vamos cumprir esse programa para desonerar a dívida pública, para atrair mais investimento externo a Portugal, para melhorar as condições de inovação e de abertura da nossa economia. Vamos também completar a tarefa de saneamento de contas públicas, cuidando de renegociar os contratos que só agora se iniciaram em termos de renegociação com as chamadas PPP rodoviárias, depois da renegociação que fizemos na área da energia. E vamos fazê-lo para que não haja a mínima dúvida de que para nós, aonde for possível poupar, reequilibrar o risco entre o Estado e os privados e desonerar as gerações futuras, nós não descansaremos enquanto esses contratos não forem renegociados. O mesmo
O mesmo ainda este mês, com as consequências que vamos tirar do importante estudo que fizemos sobre as fundações em Portugal. Claro que, enquanto este trabalho não foi feito, havia um coro imenso de gente que dizia: então, mas ainda faltam algumas gorduras dentro do Estado. Ainda estão as fundações, as que são públicas e as que recebem dinheiros do Estado. Agora foi feito o trabalho. Já se começaram a ouvir algumas vozes. Mas nessa não. Não, mas naquela não, porque é muito importante. Esta fundação não pode ser. O trabalho que foi realizado não será, como todos, um trabalho perfeito. E por essa razão, nós estamos, setor por setor, naquilo que cabe ao Governo, a avaliar esta situação das fundações. Mas quero garantir-vos que a poupança que foi estimada entre 150 e 200 milhões de euros por ano, que é dinheiro que não está a ser bem utilizado, ou porque temos melhores alternativas, ou porque não se justifica face ao resultado da atividade da Fundação. O esforço de transferência de dinheiros públicos que está a ser realizado, essa poupança nós também vamos realizar e será mais uma das condições que teremos para fazer o alívio às famílias portuguesas durante o ano de 2013. Quero, a finalizar, recordar que tudo o que temos para fazer entre a educação, a saúde, a justiça, que são áreas em que vamos concentrar muita da nossa intervenção nos próximos 3 anos, dependem em muito da maneira como os próprios portugueses aderirem a esta nova vida e a esta mudança que estamos a construir. Lembram-se de ter dito que não era possível fazer a reforma da saúde contra os médicos, contra os enfermeiros, contra os técnicos dos mais variados tipos que intervêm na área da saúde. Quero aqui repeti-lo. Não é possível reformar a saúde contra os seus profissionais. Não é possível reformar a justiça contra as profissões da justiça. Não é possível reformar a educação contra os professores. Mas estas reformas são para fazer, não são letra morta. São capitaneadas pelo Governo, mas têm de ser realizadas pelos profissionais no seu dia-a-dia. Quer dizer, pelos portugueses, que são do PSD, do CDS-PP, do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, de todos os partidos e dos que não têm partido nenhum. É indispensável que cada um destes profissionais tenha noção de que a mudança do país passa pelas suas mãos, passa pela sua intervenção, passa pelo seu patriotismo, pela sua entrega a um ensino de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma justiça de qualidade. Por vezes, no Governo, temos pressa de que possamos acelerar algumas dessas reformas, para que o seu efeito seja mais visível. É isso que quero pedir hoje a todos os portugueses. Qualquer que seja a sua filiação partidária, se não nos esforçarmos todos por combater o desperdício, se não nos esforçarmos todos por pôr uma política consumista de lado, se não nos esforçarmos todos por saber se damos o melhor de nós próprios ao nosso país e aos outros, se o não fizermos em conjunto,
então será mais difícil para todos. A batalha que estamos a travar não é uma batalha entre o governo e a oposição. O primeiro-ministro não é um chefe partidário a pedir messas aos outros chefes partidários. O sucesso deste governo não é o deleite do PSD e do CDS-PP, que são os partidos que o apoiam. Em contrapartida, o fracasso deste governo seria uma desgraça para todos os portugueses e para Portugal. Ora, se dependem muito do governo aquilo que se vai fazer e aquilo que se tem feito, dependem muito de todos aqueles que não têm participação política ativa ou no Estado, considerado como tal. Devo dizer a todos os que estão desempregados: o país e o governo não esquece que eles, desempregados, são os primeiros a pagar a fatura do desgoverno anterior. Mas serão seguramente os primeiros em que estamos a pensar nos desempregados e nos mais jovens, naqueles que estão menos protegidos, quando estamos a cuidar de não nos desviar do nosso caminho, de nos mostrarmos firmes e confiantes, de lutar pela recuperação em Portugal. Mas eles ficarão a saber que a iniciativa da sociedade civil, a solidariedade que precisamos de construir no infortúnio, as novas empresas que precisamos dirigir, os novos empregados a quem precisamos de dar uma verdadeira oportunidade, todas essas iniciativas dependem muito de cada um de nós. Sabemos que há muitos caminhos que podemos percorrer. Disse-o no final da sessão parlamentar. É falso que não haja outros caminhos. Há sempre outros caminhos. Mas uma alternativa, considerada como tal, quer dizer um caminho melhor do que este que estamos a seguir. Isso, como está provado, e provado à saciedade na Europa inteira, não há. Por isso, nos manteremos firmes, defendendo o que estamos a fazer, mas dizendo aos portugueses que, se como chefe do governo e líder do PSD, tenho orgulho em ver a forma abnegada e a entrega que têm colocado na recuperação do país, quero hoje dizer-vos a todos que, independentemente das filiações, tenho mais confiança ainda do que há um ano atrás no trabalho que depende de cada um dos portugueses para a recuperação de Portugal. Não vivemos um tempo para ser mesquinhos e ser pequeninos. Vivemos um tempo em que temos de nos transcender e agigantar. Todos nós, todos os portugueses, tenho a certeza que a recuperação do nosso país, mais do que uma tarefa do Primeiro-Ministro e dos ministros, dos deputados e dos diretores-gerais, dos funcionários públicos, é também uma tarefa dos empresários, dos jovens, daqueles que hoje não têm uma perspectiva, mas que sabem que o tempo dos privilégios acabou e que agora é tempo de quem tem mérito mostrar o que vale. Nós estamos cá para o apoiar. Não me peçam para ir à Caixa Geral de Depósitos saber porque não dá empréstimos a este investidor ou a outro investidor, porque a função da Caixa Geral de Depósitos não é responder ao Governo se deve dar este empréstimo a este investidor ou a outro investidor. Mas como eu gostaria que a Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos todos
tratassem todos aqueles que têm boas ideias, sem preconceito, independentemente das dívidas que eles possam ter nos seus bancos. Porque é preciso dizer isso. Há muito que sabemos que dever pouco nem sempre é uma vantagem. Quando se deve muito, muita gente ajuda a pagar. Ora, foi nessa lógica que muitos bancos conheceram processos de insolvência. Esta crise que ainda estamos a viver no mundo foi espoletada justamente por lógicas desta natureza. Como eu gostaria que o crédito que existe, apesar de ser menos do que já existiu, fosse parar às mãos daqueles que sabem utilizá-lo melhor, que sabem gerar mais emprego, ganhar mais dinheiro e fazer-nos progredir. É um exemplo mais de como a mudança de atitude económica depende muito também dos agentes privados. Nesta altura, depende também dos bancos poderem reafetar as suas carteiras de crédito. Que aqueles que têm boas ideias possam ser apoiados, depende também não apenas dos incentivos do Governo, da orientação do Governo, mas da atitude que os próprios bancos venham a revelar. Termino, desta vez sim, porque já passei muito o tempo que tinha destinado e não quero estragar o arroz, que foi posto a cozer quando eu comecei a falar, não o queremos comer numa papa, dizendo que os nossos sacrifícios vão valer a pena. Aliás, os nossos sacrifícios estão a valer a pena. E aqueles que fora de Portugal hoje o reconhecem, só nos perguntam por que razão há ainda tanta gente em Portugal que o não percebeu. E isso depende de nós aqui também. Depende de mim, mas depende de cada um de nós aqui. Transmitir uma palavra de esperança e de confiança aos portugueses. É isso que eu quero fazer neste verão de 2012, que não esqueceremos, com certeza, como não esqueceremos todas as grandes batalhas que vamos ganhar no nosso futuro por Portugal. Um abraço a todos.